Gabriel Belmont, ou Drácula, um homem que inicialmente caminhava ao lado das graças de Deus, até que foi enganado por Satã e teve que pagar o maior preço pelos seus erros. Mas ele não deixou barato e abominou toda a criação de Deus e se tornou o vampiro mais poderoso da história. Drácula é um dos personagens mais interessantes que apareceram nos jogos recentemente. E há 3 anos atrás eu fiz uma análise dele e vendo ela hoje, eu sinceramente não fiquei satisfeito. E com essa premissa, iremos analisar por completo de forma atualizada o verdadeiro poder do Belmont, que se tornou Drácula. Antes de tudo, é importante mencionar que Castlevania Lords of Shadow, assim como a animação da Netflix, fazem parte do multiverso da franquia, mas saibam que, obviamente, Lords of Shadow é uma linha do tempo alternativa. Agora, para começar de verdade, um fato que eu esqueci de mencionar na minha primeira análise se trata da experiência e inteligência de Gabriel, ou Gabriel para aqueles que gostam de falar do jeito brasileirado. Ele sempre foi considerado como um gênio absurdo e um imenso prodígio dentro da Irmandade da Luz. Durante seus anos iniciais no seu treinamento nas artes do combate, ele era conhecido por seu talento sem igual. Quando ele se tornou adulto, seu domínio nessas artes se tornou algo nunca antes visto, e ele foi considerado o maior guerreiro da Irmandade da Luz. Até mesmo quando ele era um humano, o seu poder, devido ao treinamento intensivo, era sobrenatural, tendo ele níveis incríveis de força, resistência e agilidade, muito além da capacidade humana e até mesmo da maioria dos monstros. E a verdade é que Gabriel é o escolhido de Deus e naturalmente possui imensos poderes sagrados. Ele possui a capacidade de controlar 2 tipos de magia, como um humano, é claro: a magia da luz e a magia das sombras ou das trevas. A magia da luz, também conhecida como magia do vazio, posteriormente, é uma forma de magia branca e também foi usada por Trevor Belmont como uma forma de habilidade de aprimoramento defensivo. Quando essa magia é utilizada, o corpo do usuário será cercado por uma aura azul, infundindo suas armas com energia sagrada que cura o usuário a cada ataque, assim como afeta algumas sub-armas específicas, como a água benta e até mesmo criar escudos divinos. A magia das trevas ou magia do caos é uma forma de magia negra. Gabriel a usa como uma forma de habilidade de aprimoramento ofensivo. Quando utilizado, o corpo de Gabriel será cercado por uma aura vermelha, infundindo suas armas com energia sombria e aumentando o dano causado por seus ataques, além de também afetar algumas sub-armas. É dito que utilizar esse tipo de magia de forma extensiva pode aumentar a sede de sangue do usuário e trazer à tona o que há de pior nele, mas Gabriel aparentemente não sofre desses efeitos colaterais. E já que falamos de sub-armas, vamos falar sobre o seu arsenal nesse quesito. A primeira sub-arma que devemos mencionar são as adagas de prata, que são muito eficazes contra licantropos. Os frascos de água benta criam uma onda de choque que causa danos sagrados e são particularmente eficazes contra vampiros. E ele também pode ter em mãos cristais negros raríssimos, que servem para invocar um poderoso demônio das sombras que totalmente devasta os inimigos. Ele também usa fadas como armas secundárias para distrair os inimigos. Caso ele use magia da luz, ele pode transformar essas fadas em fadas da luz, permitindo-lhes atacar os inimigos e explodir ao tocá-los. Agora, se tratando da sua arma principal, a cruz de combate, também conhecida como Vampire Killer nesse mundo. Essa arma é um dispositivo multifuncional inventado por Rinaldo Gandolfi. Essa arma consiste em um crucifixo de ferro com corrente retrátil imbuída com água benta,
escondida dentro do corpo principal da arma. Consequentemente, a cruz de combate é uma arma muito eficaz contra os mortos-vivos e também permite que Gabriel canalize sua magia de luz ou trevas para ela. Com a magia das trevas, Gabriel pode usar sua cruz para criar um poderoso vórtice flamejante ou bater a cruz no chão para invocar múltiplas explosões de fogo da terra. Com a magia da luz, Gabriel pode emitir de sua cruz um brilho absurdo que pode ser usado tanto para cegar e também para causar danos insanos nos inimigos. Gabriel também foi capaz de atualizar o Vampire Killer ao encontrar os outros designs e melhorias que Gandalf havia escondido, pois essas melhorias foram desaprovadas pela Irmandade da Luz por serem consideradas muito cruéis. Ao adquirir a ponta do gancho, Gabriel usa essa ponta de metal articulada, permitindo que ele escale, balance e faça rapel pelo ambiente, assim como agarrar inimigos à distância. A corrente espinhosa de 11 polegadas e meia permite que Gabriel passe por muitos obstáculos de madeira e outros com facilidade. Mas um benefício adicional é que ele acaba domesticando, entre aspas, inimigos grandes como montarias. A estaca permite que ele abra as manivelas das rodas orientadas para o chão sem pé de cabra, e também foi projetada para dar ao Vampire Killer mais opções no combate corpo a corpo. Em sua mão esquerda, ele usa a manopla negra, que ele consegue após derrotar o Cavaleiro Negro. A manopla é uma antiga relíquia forjada nas profundezas do inferno, e concede a ele uma tremenda amplificação em sua força já sobre-humana. Ele também adquiriu as relíquias Botas do Ciclone e os Ombros de Serafim, ou Ombros de Seraph. As botas permitem que ele se mova em velocidades incríveis e podem ser usadas em combate, permitindo-lhe pular ainda mais alto e a distâncias muito superiores após correr. Os Ombros de Serafim permitem que ele dê um salto duplo, respectivamente, brotando grandes asas brancas com penas fantasmagóricas. Embora ele já tenha sido capaz de voar com elas, anos de uso indevido e corrompido através da magia das sombras por Carmilla acabaram danificando seu poder. E quando Gabriel conseguiu pôr as mãos nessa relíquia, ela estava com uma mera fração de seu poder original. Mas no final do jogo, Gabriel exibiu a habilidade de usar os Ombros de Serafim para permanecer no ar por muito mais tempo do que antes, o que implica que o uso correto deles por Gabriel restaurou parte de sua força original. Agora que falamos dos equipamentos de Gabriel, vamos falar puramente dos seus poderes. Ele é visto frequentemente interagindo com seres intangíveis, como espíritos e seres que são pura energia, e até manifestações físicas da morte. Gabriel, no pico de suas habilidades como um humano, possui uma regeneração interessante, sendo ele capaz de se regenerar de empalações, e sobreviveu até o fato de Carmilla ter furado seu peito. O Vampire Killer, nessa realidade, é capaz de fazer seres poderosos como seu eu futuro entrar em um sono profundo ou perder os poderes temporariamente, ou até mesmo o Vampire Killer pode eliminar seres como Drácula e Zobek, e até mesmo Satanás. A Chrysae Grim desse universo é a fusão do fragmento do Vampire Killer que ficou alojado no coração de Carmilla e as espadas elementais Ígnea e Glacien. É dito que o Vampire Killer pode paralisar aqueles afligidos, assim como colocá-los em uma agonia infinita. Uma arma de fato bem assustadora. Gabriel também foi mostrado tendo a capacidade de selar indivíduos, criar ataques que ensurdecem, e é dito que Gabriel está constantemente ficando mais forte, e eles usam a frase no jogo: a cada passo que ele dá, ele se torna mais poderoso, o que é absurdo. Agora vamos falar sobre sua ascensão ao vampirão que nós conhecemos. Drácula começou sua ascensão ao vampirismo ao ter que beber o sangue de Laura, uma vampira extremamente poderosa, para poder chegar na Câmara do Forgotten One.
ou o Esquecido, sem ter que sofrer efeitos colaterais, pois o Esquecido foi selado em uma fenda dimensional pelos fundadores da Irmandade da Luz, e nenhum humano pode permanecer ali, somente criaturas das trevas. Ele tem todos os poderes comuns de um vampiro, como não precisar respirar e poder ficar mais forte ao sugar sangue, mas esses poderes são elevados ao mais alto grau, assim como todos os poderes vampíricos avançados, porque ele é considerado o vampiro mais poderoso da história. Ele absorveu o imenso poder do antigo demônio já mencionado, o Esquecido, que era o soberano do plano elemental das trevas, e depois o desintegrou com um mero movimento de mão. Drácula, por ser um vampiro, é imortal ao tempo, e praticamente quase qualquer coisa que seja jogada contra ele. E ele permaneceu no mundo por mais de 966 anos, e ele não pode ser morto por nenhum meio, além do Vampire Killer. Além de Drácula possuir vastos poderes das trevas, ele também mantém os grandes poderes e resistência sagrada que possuía como Gabriel, poderes superiores até mesmo aos do paladino Roland de Roncesvalles, um guerreiro sagrado extremamente poderoso. Drácula atribui esse poder dele ao fato de ele ainda ser o escolhido de Deus após adquirir a máscara de Deus, e essa posição ele mantém como Drácula. O nível de poder de Drácula nessa realidade faz com que ele seja o ser mais poderoso que esse mundo já viu, apenas superado por Deus nessa continuidade. Seu poder é temido por todos os seus inimigos, como Zobek, a própria morte, e até mesmo Satanás. Ele tem uma forma de névoa, onde ele se torna intangível, pode se transformar em uma quantia pequena de ratos para passar despercebido e realizar certas coisas que normalmente fariam muito barulho. Mas a verdadeira forma de Drácula é sua forma dracônica, onde ele se torna um dragão e seu poder é tão absurdo que ele oblitera todos no seu caminho. Seus poderes e armas como Drácula são vistos pela primeira vez em profundidade em Lords of Shadow, Mirrors of Fate, ao lutar contra Alucard e Simon. Ele pode transformar sua mão em uma manopla vermelha, o que lhe permite produzir um chicote vermelho mágico, semelhante ao seu Vampire Killer. Ao lutar contra Trevor, ele é mostrado mantendo sua habilidade de usar magia de luz e sombra, e usa uma espada com poder de magia de luz e uma manopla laranja com poder da magia de sombras, que lhe permitem realizar uma série de ataques mágicos. Além disso, assim como seu homólogo clássico, ele também é capaz de disparar uma série de bolas de fogo e comandar legiões de monstros, como lobisomens, cavaleiros mortos-vivos e sucubos. Mas como eu citei suas armas vampíricas, vamos explorar melhor elas. O Shadow Whip, ou Chicote das Sombras, é uma arma sobrenatural que Drácula cria a partir do seu próprio sangue vampírico. Ele mantém muitos dos movimentos e ataques do Vampire Killer e serve como sua arma principal. Drácula pode criar roupas com seu sangue e pode usar a possessão vampírica, onde ele se transforma em um fluxo de sangue que entra no corpo de sua vítima. Após a possessão, ele se reconstrói utilizando o sangue. Ele pode criar adagas com sua magia de sangue, pode invocar asas através de sua magia de sangue para salto duplo. Isso se deve ao fato dele imitar os efeitos dos artefatos sagrados que tinha no jogo anterior, antes de, é claro, abandonar totalmente o uso das relíquias. Durante sua luta com Alucard e Simon, Drácula demonstrou a habilidade de liberar ondas de choque de magia de sangue. Ele também pode usar seu sangue ácido para acabar com mecanismos. O ódio ardente de Gabriel por Zobek, Satanás e a Irmandade da Luz, assim como sua dor imensurável devido ao fato dele ter perdido a sua esposa e toda sua missão para ressuscitá-la ter sido em vão. Após ele se transformar em Drácula, todas essas emoções permitiram-lhe manifestar os poderes do vazio e do caos. Essas magias são semelhantes à magia da luz e sombra que ele usou como Gabriel, tendo as mesmas propriedades de poder
como aumentar o seu poder de ataque ou curar atacando inimigos, mas são muito mais versáteis e permitem efeitos como congelar ou queimar inimigos. Drácula usou esses poderes para criar duas armas para representar esses lados. A primeira arma se chama Garras do Caos, manoplas vermelhas ou alaranjadas que queimam com um fogo voraz e são usadas de forma semelhante à magia das trevas ou das sombras. Essas manoplas são a representação da raiva e do ódio ardente de Drácula contra Satanás, Sobek e a Irmandade da Luz. Essas manoplas são a arma mais poderosa de Drácula e causam danos extremos. Seus ataques de garras e socos combinados com o elemento fogo permitem que ele destrua a armadura inimiga através do calor e da força esmagadora. Mas o que realmente dá força a essas garras é o fato dela poder queimar as almas dos inimigos. A Espada do Vazio é a última arma criada por ele, uma poderosa espada mística que representa o vazio no coração de Drácula, e a magia contida nessa espada é capaz de roubar pesadelos do próprio Drácula, assim como a vida dos inimigos, e curá-lo. Ela funciona de forma semelhante à magia da luz e tem o maior alcance entre as armas do Drácula. Quando ele recupera a gema do vazio primordial, ele pode disparar projeções do vazio que podem congelar cachoeiras, incêndios e até ganhar acesso a uma infinidade de técnicas e poderes adaptáveis, como rajadas de ondas, uma explosão de magia do vazio, assim como criar um vórtice rodopiante de vento durante o qual a espada emite rajadas elétricas. A Espada do Vazio também pode congelar os inimigos, conjurando uma nevasca ou ventos gelados. Devido ao fato de Drácula ter vivido por mais de 900 anos, as habilidades dele foram refinadas ao extremo. Sua habilidade, combinada com seus poderes, permitiu-lhe facilmente se igualar e eventualmente derrotar Trevor Belmont, seu filho e um dos melhores guerreiros da Irmandade da Luz. Trevor Belmont eventualmente ia se transformar em Alucard pelo sangue do próprio Drácula, e posteriormente ele acabou enfrentando Simon Belmont e Alucard enquanto deliberadamente restringia seus poderes, até mesmo incapacitando repetidamente Simon antes de ser contido por Alucard. Mas apesar de tudo isso ser impressionante, o seu verdadeiro poder não é nada menos que o castelo que ele habitava e controla. Esse castelo é um mundo inteiro que existe em outra dimensão, e nenhum dos monstros lá ou a própria dimensão em si podem existir sem ele. A magia do vazio de Drácula contida nessa dimensão é tão gigante que pode distorcer os navegadores. Um viajante que era de outro plano, que acabou sucumbindo e se deformando devido à exposição prolongada a essa energia e se dividindo em diversos avatares. Esses seres, após esses eventos, se tornaram livres de conceitos como dor, tempo e existência, e eles agora servem para transportar Drácula de um lugar para o outro. Em um momento do tempo em Lords of Shadows 2, Drácula estava enfraquecido e não tinha poder suficiente para lutar contra um dos filhos de Satã. Então ele puxou esse ser para sua própria dimensão do castelo, e os poderes que antes eram absurdos se tornaram patéticos, como o próprio filho de Satã diz. Só com isso podemos dizer que ele é extremamente poderoso, mas que tal analisarmos sua força e velocidade para ver se ele realmente é tudo isso? Antes de falarmos diretamente de Gabriel, precisamos falar mais sobre o Forgotten One, ou o Esquecido. O demônio, até antes dos eventos de Lords of Shadows, na época dos fundadores e suas aventuras, essa entidade era o ser mais poderoso já encontrado pela humanidade, superando até mesmo o diabo, o próprio Satanás ou Lúcifer. Com esse poder, o monstro facilmente se livrou do controle dos invocadores que o trouxeram para a Terra, e esses invocadores eram a família Bernhard. Quando ele se livrou do feitiço, ele se focou em nada além de destruir o mundo inteiro e todos os seres vivos que estavam ali. Os três fundadores da organização de caça e monstros
conhecida como Irmandade da Luz, Cornell, Carmilla e Zobek ficaram em seu caminho para defender a humanidade. Mas embora estivessem entre os mais poderosos guerreiros e feiticeiros que a Irmandade conhecia, assim como os maiores campeões da Luz, mesmo com suas forças combinadas, os fundadores descobriram que eles não têm esperança para destruí-lo ou derrotá-lo de fato. Então eles criaram uma fenda dimensional com seus poderes para selar e hospedar o demônio ali. E eles de fato conseguiram. Anos depois, os fundadores transcenderam como espíritos celestiais e os Lordes das Trevas foram criados porque eles deixaram suas trevas para trás. Um desses fundadores, Zobek, acabou separando o plano terreno dos céus. Ambos lugares são conhecidos como planos, e isso nos mostra que seres como os fundadores após a ascensão são extremamente poderosos, e o esquecido é completamente fora do sério. Seu poder não só é dito de poder reduzir o mundo a cinzas, como também era capaz de sobrepujar o esforço combinado dos fundadores. Vale notar que até mesmo Gabriel, inicialmente nessa DLC, era eliminado instantaneamente, e o grande demônio foi derrotado somente no final, após ele ter usado uma parte dos seus poderes. Agora precisamos evidenciar a luta de Gabriel contra Lúcifer, ou Satanás, no final do jogo. E vale notar que a DLC do Esquecido se passa após essa luta. Mas enfim, durante a luta, Satanás tinha em posse a Máscara de Deus. Gabriel queria usá-la para reviver sua esposa morta, mas era só uma mentira de Satã. Na verdade, essa máscara é descrita como sendo um artefato tão poderoso que quem quer que a porte terá o poder de fazer tudo: conquistar o mundo, destruir o universo e até desafiar Deus. E Gabriel foi capaz de bater de frente com ele, e nem o próprio Satanás entendia como ele ficou tão poderoso, e exigiu que Gabriel ficasse longe dele. Ele verdadeiramente temeu o Belmont, um ser que tinha consigo o poder para destruir o universo e até desafiar Deus. E Satã foi forçado a retornar para seu lugar com o rabo entre as pernas após sua grande derrota. Com o poder de Drácula, ele absorveu o poder de um ser que antes rivalizava com Lúcifer, um poder que até mesmo os fundadores consideravam como algo além da capacidade deles, sendo que Zobek separou o plano terreno dos céus. E Drácula ficou ainda mais poderoso e criou toda a construção absurda do seu castelo, pôde derrotar a morte em pessoa, Zobek, e derrotou Satã 2 vezes, sendo que na segunda vez Satã estava a todo vapor e estava em sua forma turbinada, e o mesmo tinha consigo o Leviatã, uma besta tão poderosa que podia destruir o planeta inteiro, e ele e Satã ficaram ilesos do ataque planetário do Leviatã. No fim de tudo, ele ainda lutou contra Satã possuindo Alucard e o venceu, e depois o matou com o Vampire Killer. Em termos de velocidade, Gabriel facilmente pode reagir a raios naturais, como fez com Carmilla. As energias de luz e das trevas possuem propriedades da luz, porque elas são reflexivas, e Gabriel é capaz de reagir a elas. Mas o mais importante é que o sangue vampírico, como descrito no item Stopwatch, é capaz de deixar o tempo mais lento. É seguro dizer que vampiros poderosos como Drácula e Alucard podem replicar esse efeito com sua velocidade bruta, e se considerarmos que eles desviam de lasers e pode até vê-los em câmera lenta, acredito que possamos dizer que, no mínimo, Drácula tem velocidade de combate mais rápida que a luz, e possivelmente massivamente mais rápida que a luz, por Alucard e outros vampiros poderosos, podendo ver lasers em câmera lenta. Mas podemos dizer que esse poder é colossal, e apesar dele não ser tão veloz e tão poderoso quanto o Drácula original, ele ainda assim é extremamente poderoso. Mas vocês sabem o que é ainda mais poderoso que Gabriel? Você se inscrever no canal,
E se quiser dar um apoio extra, considere se tornar membro para receber benefícios exclusivos. Mas se tratando de Gabriel, acredito que possamos dizer que ele é, no mínimo, absurdo. Não acham?